Quantas vezes quiseste dizer não, mas no final acabaste por dizer sim? Tu tens muita dificuldade em dizer não à grande maioria das pessoas à tua volta? Tu queres saber qual a origem desta dificuldade? Tu queres saber e conhecer quais as consequências desta dificuldade na tua vida? Mas antes, deixa o teu like, subscreve o canal e vamos para esta viagem. Bem-vindo, se não me conheces, o meu nome é Jorge Eloy, sou psicólogo e muito curioso. Hoje venho-te falar sobre a dificuldade em dizer não. Todos nós, a algum momento, esta dificuldade nos acompanhou. Todos nós, uns mais, outros menos, fomos educados para dizer que sim. Educados para não questionar muito. Não é verdade? Contudo, esta dificuldade em dizer que não, à medida que o tempo vai passando, à medida que nós vamos ficando mais velhos, tende a diminuir. Com o tempo tendemos a ser mais coerentes connosco próprios, mais assertivos e mais facilmente dizemos que não, salvo várias exceções. Mas qual a origem? Qual a origem da dificuldade de dizer que não? Normalmente a origem desta dificuldade tende a ser na educação, salvo algumas exceções. Mas podemos enumerar 4 pontos. 4 origens possíveis. Queremos agradar a toda a gente. O perigo de não agradar é tanto que nós tendemos a dizer que sim a tudo. A agradar constantemente os outros. A ir de encontro ao que os outros querem. E muitas vezes não somos coerentes, não somos honestos connosco próprios. Muitas vezes deixamos-nos para trás para dizer que sim ao outro, com medo de não agradar. Não é verdade? Quantas vezes te aconteceu isso? Quantas vezes? O segundo ponto, o outro é mais importante que eu. As prioridades do outro, os interesses do outro, os problemas do outro, para mim são mais importantes que os meus. Assim, quando o outro pede ajuda, mesmo se eu tiver um grande problema, eu vou pôr o meu problema para trás e vou ajudar o outro. Quantas vezes isto te aconteceu? Não é verdade? É como se o outro estivesse em primeiro lugar para mim. É um grande erro, porque o outro, no mínimo, deve estar no mesmo patamar do que eu. Se eu não pensar em mim, dificilmente o outro vai pensar. Por isso, devo-me manter, no mínimo, no mesmo patamar que o outro. Se eu não estiver bem, dificilmente vou conseguir ajudar o outro, ou seja, quem for. Por isso, é importante vocês manterem-se, no mínimo, no mesmo patamar que qualquer outra pessoa. Faz sentido? Terceiro ponto, medo do conflito. Medo de, quando dizer não, existe uma série de represálias, uma série de gritos, uma série de consequências da outra parte que nos fazem sentir mal. Muitas vezes, mais uma vez, pode ter origem na infância. Quando algum pai fazia uma questão ou propunha uma situação e a criança dizia que não, e o pai, no momento a seguir, ralhava, gritava, batia, essa criança aprendeu a não dizer não, a dizer sim, sempre, ou a dizer sim com algum medo. Muitas vezes com medo de represálias, dos gritos, de alguma ação violenta, por exemplo. Medo do conflito. E o terceiro ponto, que é talvez o mais abrangente, é o medo da rejeição. Quantas vezes nós ouvimos, aliás, os nossos pais, de uma forma implícita ou explícita, de uma forma subtil ou direta, dizendo que tu tens que ser assim para seres bonito. Tu tens que comer tudo para seres um menino bonito. Quantas vezes? De uma forma direta ou indireta, eles traçam um caminho. Se tu fores por este caminho, nós gostamos mais de ti. Não é verdade? Assim sendo, o facto de te proporem alguma coisa e tu dizeres não, tu estás a rejeitar aquele caminho proposto. E estás a correr o perigo de ser
rejeitado. Estás a correr o perigo de não seres amado. Não é verdade? E tu não queres correr esse perigo. E por isso tu dizes que sim. Para não correres o perigo da rejeição. Para não correres o perigo de os pais ou dos colegas ou das pessoas à tua volta deixarem de gostar mais de ti. Mas não é por dizeres muitas vezes sim que as pessoas vão gostar mais de ti. Fica a dica. Mas quais as consequências a longo prazo? Quais as consequências de dizer que sim sempre? Ou a maioria das vezes? Quais as consequências de nos pormos constantemente em último lugar, em segundo lugar? Muito simples. Somos alvos fáceis de chantagens emocionais. As pessoas sabem que nós temos muita dificuldade em dizer não e facilmente faz-se de vítima e nos pede ajuda. Se tu fosses realmente meu amigo, tu ajudavas-me. Se tu fosses realmente meu colega, tu dizias que sim. Tu não queres saber de mim. Muitas vezes é este jogo psicológico, esta tentativa de manipulação. E muitas vezes, como nós temos dificuldade de dizer que não, nós vamos dizer que sim. Pondo muitas vezes a nossa vida para trás, pondo muitas vezes os nossos problemas de lado, focando-nos no outro. Quando muitas vezes os nossos problemas são muito piores, são muito mais graves. Mas muitas vezes o facto da outra pessoa perceber que nós temos muita dificuldade em dizer que não, torna-nos vítimas fáceis dessas chantagens emocionais ou dessa manipulação. Faz sentido? A segunda consequência da dificuldade de dizer que não é uma consequência muito simples e muito fácil de perceber. Os outros ficam-se acostumados ao teu sim. Isto é, como tu dizes sim sempre, no momento quando tu dizes não, ou quando tu pensas mais em ti, ou quando tu pensas em focar-te mais nos teus problemas, nos teus interesses, os teus amigos, os teus colegas, o teu patrão não vai perceber. Porquê? Porque tu acostumaste-os a dizer que não. E as pessoas dificilmente vão perceber e vão compreender e aceitar quando tu dizes que sim. Se te pões sempre em último, segundo lugar, no momento que te puseres em primeiro lugar, no momento em que tu pensares em ti, as pessoas não vão perceber. Muitas pessoas vão se afastar. Além de que, se pensares bem, se as pessoas estão contigo por tu dizeres que sim, talvez não sejam as pessoas certas. Pensa nisso. E a terceira consequência da dificuldade de dizer que não é que cada vez que dizes que sim, contra a tua vontade, contra os teus princípios, contra tu próprio, cada vez que dizes que sim, mesmo apetecendo dizer que não, estás a alimentar a tua baixa autoestima. Estás a alimentar a tua falta de autoconfiança. Porque tu estás a agir contra ti próprio. Tu estás-te a pôr, mais uma vez, em segundo, em último lugar. Tu estás a pôr o outro primeiro que tu. Em primeiro lugar. Tu estás-te a pôr para segundo plano. E isso não faz bem a tua autoestima. Isso não ajuda a tua autoconfiança. Faz sentido? Próxima vez quando te questionarem sobre se podes ou não podes, pensa. Tu queres? Tu podes? Tu deves? Reflete sobre isto. Quais as consequências? Se essa pessoa está contigo só porque tu dizes que sim, pensa nisso. Haverá muitas pessoas que estão contigo apenas por interesse. Apenas porque tu dizes que sim sempre. Não é verdade? Tenta pensar um pouco mais em ti. Tenta dizer mais vezes que não e vê o que é que acontece. Se as pessoas estão contigo apenas porque dizes que sim, talvez não sejam as pessoas certas para estar contigo. Talvez devam afastar-se da sua vida. Sejam elas quem forem. Põe-te em primeiro lugar. Pelo menos tão alto como qualquer outra pessoa. No mínimo. No mínimo. Pensa se tu queres realmente, se está em conformidade contigo próprio, dizer que sim. Pensa se tu deves
E se tu podes, quais as consequências desse sim? Para ti, para os teus interesses, para os teus problemas. Não te ponhas em último lugar. Não há mal nenhum em ajudares os outros. Não há mal nenhum em apoiares os outros. Pelo contrário, acho que deves fazer. E é bom para ti. Mas em nenhum momento deves te esquecer de ti. Em nenhum momento deves fazer em esforço. Em nenhum momento deves te pôr para trás para pôr em primeiro lugar um problema de outra pessoa. Quando o teu problema muitas vezes é maior que os outros problemas. Lembra-te, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de amor próprio. E tu sabes, quando não estás bem, dificilmente vais conseguir ajudar, apoiar, seja quem for. Por isso, é importante tu estás bem. Todas as pessoas importantes à tua volta vão beneficiar com isso. Porque se tu estiveres bem, vais conseguir apoiar de forma diferente. Vais estar mais alegre, mais sorridente, mais forte, mais corajoso. Vais ter uma autoestima diferente, uma autoconfiança diferente. Mas tu tens que estar bem. E para isso, tens de pensar mais em ti. Tens de dizer mais vezes que não. Quando esse não é importante para ti. Faz sentido? É importante pôr-te em primeiro lugar. É importante que as outras pessoas, no máximo, estejam ao mesmo nível para ti. Faz sentido mais uma vez? Por isso, tenta ser mais assertivo, tenta ser mais coerente com os teus valores, com as tuas necessidades, com os teus pensamentos e emoções. Tenta ser mais assertivo ao dizer que não. Epá, o teu problema é importante, mas eu também tenho problemas e combinei tratar desta questão hoje. Talvez o teu problema fique para amanhã, por exemplo. Consegues fazer isso? Fica o desafio. Espero que tenhas gostado deste tema, porque todos nós, em algum momento, tivemos esta dificuldade. Tendencialmente, as pessoas mais depressivas e mais ansiosas têm mais dificuldade em dizer que não. Tendencialmente. Mais uma vez, salvo várias exceções. O ser humano não é matemática. Por isso, não há aqui regras exatas para nada. Espero que tenhas gostado. Deixa o teu like. Se quiseres, descreve a tua experiência em dizer que não, porque a tua experiência é importante. Mais uma vez, até à próxima. Obrigado.